Que bom que você clicou nesse vídeo. Aqui hoje eu vou ensinar como fazer um devocional com as crianças, que elas vão amar, e você também, porque você vai ver frutos disso. Então, seja bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Camila Antoniazzi, sou uma mãe que ama Jesus e que busca de forma intencional e direcionada pelo Espírito Santo ensinar aos meus filhos acerca da palavra de Deus e do caminho de Jesus. E creio que você também se preocupa com isso, por isso você está aqui. Então eu creio que eu tenho algo precioso para compartilhar com você. Antes, se você não é inscrito, convido você a inscrever-se nesse canal, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda muito para que o YouTube recomende essa mensagem para mais pessoas. E agora, presta atenção no que eu vou te falar. Aqui nesse canal, os 2 últimos vídeos que eu fiz falam sobre como ensinar a criança a orar de forma profunda, ensinando 6 passos para que você ensine a sua criança. E tenho também um vídeo que fala sobre os testemunhos dessa oração que eu estou fazendo com os meus filhos e que eu ensino você a fazer. E hoje eu quero compartilhar um devocional que eu tenho feito com os meus filhos que tem sido uma bênção, gente. Antes de falar como eu faço na prática, eu quero dar um breve testemunho. Eu tenho 2 crianças, a Isabela, que tem 11 anos, e o Victor, que tem 5 anos. E desde pequenos eles me acompanham na caminhada com Jesus, eles já nasceram na igreja, indo na igreja comigo. E desde o início eu sempre tentei dar bom testemunho, e não só isso, ensinar a palavra, ensinar versículos. E gente, não é uma tarefa fácil. É algo que exige dedicação e renúncia. Renúncia de coisas para si. Muitas vezes você vai querer ler um livro, assistir um filme, ficar sem fazer nada, mas você vai lembrar, eu preciso dar atenção para os meus filhos, não somente brincar, mas ensinar a palavra. E aí nós temos que vencer a nossa carne que não quer fazer e nos esforçar para fazer. E eu estava tendo alguma dificuldade em relação a isso, porque eu, por exemplo, eu faço meu devocional diariamente. Eu leio a Bíblia todos os dias, às vezes leio 1, 2 versículos, outros dias leio alguns capítulos. Isso tudo depende de como tá a minha rotina, as coisas que acontecem, né? Se tem filho doente, não tem filho doente, tem médico para ir, trabalho para fazer, mas eu sempre faço meu devocional, ainda que ele seja curtinho. Mas os meus filhos não veem isso. Eles não veem eu fazer devocional, também não me viam orar. E no vídeo que eu falei anteriormente, eu expliquei que Deus ele me mostrou que eu devia fazer com que os meus filhos vissem eu orando, e ali começou as minhas orações com eles. E da mesma forma o Senhor me disse, Camila, teus filhos precisam te ver lendo a Bíblia. E isso é muito complicado, porque distrai muito, a criança faz muita pergunta, fala muita coisa, mas não tem outro caminho. São as crianças nos vendo ler a Bíblia que elas vão querer ler também. É um processo de aprendizado e nós aprendemos vendo as pessoas fazer. E com as crianças da mesma forma. Então, tentando fazer com que a minha filha fizesse devocional, eu notei essa dificuldade. Essa Bíblia aqui, eu comprei para minha filha. É uma Bíblia simples, mas muito boa. Nova Bíblia Viva, ela tem uma linguagem bem fácil de leitura para compreensão. E essa Bíblia é uma Bíblia que eu comprei para minha filha quando ela decidiu batizar-se. Aí a mamãe vai comprar uma Bíblia então para você começar a ler a Bíblia, né? E ela já tinha Bíblias infantis, né? Falo de comprar uma Bíblia assim de linguagem adulta mesmo, uma Bíblia que eu e você temos. Ai, gente, tá um barulho aqui na volta de obra. Parece uma moto. E daí, eu comprei essa Bíblia para ela e comecei a incentivar que ela lesse. Nos primeiros dias, foi uma beleza, gente. Vou até mostrar aqui para vocês. Ela, mãe, como é que eu começo a ler? E eu começo a ler pelo livro de Mateus, que tem a história de Jesus. E ali a Isabela começou, olha só. Ela começou a marcar tudinho, riscar com caneta, pintar com lápis, uma beleza, gente, sabe? E tava lendo a Bíblia. E lia a Bíblia, não me falava nada, terminava a leitura e eu entendeu, Bela? Ela entendi, mãe. Então tá, né? Só que, com o passar dos dias, a Isabela começou a não querer ler a Bíblia. Quando eu falava assim, Bela, vai ler a Bíblia, a resposta dela, ai, mãe,
tô cansada. Sabe o que a gente sente? Você também sente dificuldade para ler a Bíblia, os seus filhos não é diferente. E eu comecei a passar por isso com a Bela. E eu comecei, ao invés de ficar pedindo para ela ler a Bíblia, eu comecei a orar. Porque, gente, eu creio que nós devemos sim exercer a nossa autoridade como mãe e pai e fazer de algumas coisas deveres e obrigações dos nossos filhos. E uma vez eu ouvi o pastor Lucinho Barreto falar algo que entrou no meu coração e eu achei muito importante, que ele falou assim: todos os dias eu fazia os meus filhos orar. E certa vez a Mimi, que é a filha dele, disse assim: eu vou orar sem vontade porque eu não tô com vontade de orar. Deus nem vai receber a minha oração. Ela falou assim. E ele disse assim: olha, Mimi, se Deus vai receber a tua oração eu não sei, mas eu vou. Então pode orar sem vontade que eu não me importo. E eu achei tão profundo aquilo que ele falou, porque a oração é uma prática, queridos. E se ele, como homem, aceitava uma oração forçada, que dirá Deus? Deus entende que a nossa carne é fraca, que a nossa carne não quer orar, não quer ler a Bíblia, e nós devemos ensinar para os nossos filhos que é algo muito importante, que deve ser priorizado o nosso relacionamento com Deus. Mas como eu comecei com essa dificuldade, eu parei de ficar pedindo para Isabela pegar a Bíblia para ler, e eu comecei a orar e pedir a Deus estratégia de como conduzir os meus filhos a Ele. Senhor, me ensina a fazer com que a minha filha leia a Bíblia. O meu filho Victor também, ele é pequeno, ainda não lê, mas como que eu vou fazer, Senhor? E foi aí, queridos, que eu tive uma ideia. Eu já estava fazendo as orações antes de dormir, e eu senti assim, eu vou fazer um devocional com eles antes de dormir. Vou fazer a Bela ler a Bíblia dela junto comigo, e vou fazer o Victor ler a Bíblia dele, né? Uma Bíblia infantil, que conta as histórias da Bíblia de forma infantil. E assim foi. Teve um dia que eu decidi e disse assim, olha só, antes de nós dormir, nós vamos fazer um devocional bíblico juntos. O que vocês acham? Vamos, mãe! Ah, que legal! Arrumamos o quarto, deixamos as camas prontas, colocamos ali uns mochinhos, tipo uns banquinhos que nós temos. A Isabela quis sentar, eu me sentei, o Victor quis ficar deitadinho na cama e ali nós começamos. Como que eu programei primeiramente? Aqui ficam as dicas agora. A Isabela lê o provérbio do dia. Se você não sabe, o livro de provérbios tem 31 capítulos e nós lemos o capítulo do dia. Então, se é dia 17, vamos ler o capítulo 17. Livro de provérbios tem muito conhecimento e sabedoria, muitos versículos de sabedoria que nos ensinam a lidar com coisas comuns do dia a dia. Então, lemos o provérbio do dia e lemos um salmo. E daí, como que eu fiz? Eu fiz a Isabela ler. Então, tem dias que ela tá mais cansada, que ela me escuta lendo. Mas, geralmente, é ela que lê para nós o provérbio e lê o salmo. E tem sido muito bom porque ela tem praticado a leitura e ela tem lido a palavra com alegria, porque tem sido um momento muito agradável. O Victor fica escutando. Já é de noite, já tá mais cansadinho, então, como ele é muito agitado, ele já não atrapalha tanto na leitura. Ele fica esperando ansioso para nós ler a historinha com ele. Daí, o Victor, depois que nós lemos a historinha, aqui ó, tá vendo aqui? Ele marca com uma bolinha as páginas que nós lemos, e ele ama marcar as páginas, e ele começa a perguntar, quando eu tô contando a história, mãe, o que significa isso? Mãe, quem é esse? Por que ele fez isso? E assim vai indo. E a Isabela da mesma forma, gente. Nos primeiros dias ela não perguntava nada, mas na noite anterior, nós fomos lendo o livro de provérbios e ela foi perguntando, mãe, o que é isso? Mãe, o que quis dizer isso? Mãe, eu não entendi. E teve alguns provérbios que ela disse assim, bah, mãe, eu faço isso. Eu não quero mais fazer, a Bíblia diz que não é legal, né? E, gente, eu vi claramente a palavra se cumprir, porque a palavra diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Enquanto nós estávamos lendo a Bíblia juntas, a palavra de Deus estava iluminando a vida da Isabela e ela estava reconhecendo algumas coisas que ela tinha que mudar. E eu fiquei tão feliz com isso, e isso me motivou a gravar esse vídeo. Porque, gente, eu não tenho muita instrução, muita capacidade, além da que o Espírito Santo me dá, e é suficiente, porque ele nos ensina todas as coisas. E por isso eu tô compartilhando com você, porque de repente você também é uma mãe, um pai, uma avó, uma tia que tá aí realmente preocupada em ensinar pro seu filho sobre a palavra,
a colocar esse amor, esse desejo de ler a Bíblia e não tá sabendo como. E você precisa se dedicar e fazer junto. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento em que eles vão caminhar sozinhos. Isso vai se tornar um hábito. É um momento gostoso, é um momento agradável de comunhão, de intimidade entre nós e de nós com o Espírito Santo. Só que você precisa se dedicar. Você precisa fazer sua parte. Isso não deve ser delegado para ninguém. Você deve sentar com os seus filhos e ler e ensinar a palavra. Eu quero que você observe aí um pouquinho a imagem da Isabela enquanto a gente fazia. Gente, é muito bom. Tá valendo muito a pena. Eu tô vendo mudanças, né? Principalmente na vida da Isabela, que tá compreendendo melhor a palavra, que tá entendendo que tem coisas que não agradam a Deus, que eu não falo porque eu sou chata, mas porque eu estou ensinando o que a palavra diz. E o Victor também, eu tenho notado ele mais calmo, mais obediente. E é isso. Que esse vídeo te inspire a fazer um devocional com essas crianças. Invista. Gente, esse livro aqui foi R$10. Na verdade, nós ganhamos da igreja, mas eu sei que foi R$10 porque eu faço parte do Ministério Infantil. Isso aqui, no site da internet, tu compra. Com o frete, vai dar no máximo R$20. Uma Bíblia maravilhosa para você contar histórias para os seus filhos. Essa Bíblia aqui foi uns R$25. A Isabela arrisca nela e eu deixo ela arriscar mesmo. Depois que ela terminar de ler toda a Bíblia, eu vou dar uma Bíblia nova, vou incentivar ela a marcar, porque isso fixa na mente da criança, da pessoa. E é isso, invista no seu filho. Invista em tempo, invista em recurso, porque o tempo é hoje e é um momento que eles são realmente terra fértil. Tudo que a gente colocar ali, eles vão absorver. E certamente no tempo de Deus nós colheremos, né, toda essa plantação. Muitas vezes estou cansada, a vontade que eu tô é simplesmente de botar eles para dormir, de me deitar. Mas vendo os frutos desses poucos dias que eu tenho feito, já tem me animado, sabe? Eu fico assim, não, eu vou fazer porque é muito bom, tem sido muito agradável e é isso. Se esse vídeo te abençoou, compartilha com quem tem filhos. Não esqueça de compartilhar essa bênção, de dividir essa bênção, essa dica. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e querendo pai. Até o próximo vídeo. Como é feliz o homem que não vai atrás de opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombaram de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor. Bela! Esse é das 3 pragas do Egito, mãe? É. O que, filho? Eu esqueci de marcar das 10 pragas do Egito. Não, esse não é. Esse é outra história. É outra historinha. Não. É outra Deixa a Mana continuar lendo ali o salmo. Outra história. Esses são 10 mandamentos.